Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como havíamos prometido, estamos começando mais uma live, não é? Hoje, sexta-feira, 10 de novembro. Leonardo, meu xará, muito obrigado pela sua presença, viu? A Thaís. Pessoal, se vocês puderem, a gente sabe, né, que muitas vezes o Instagram acaba não entregando o que a gente precisa, e eu acho que muitas pessoas podem, com a graça de Deus, se beneficiar com essa live. E se vocês puderem me fazer essa gentileza, todos vocês que estão entrando, tá? Muito boa tarde, obrigado pela presença. Se vocês puderem fazer a gentileza de enviar esta live para os amigos de vocês, para todos os conhecidos de vocês no Instagram. Por favor, gente, encaminhem para que chamem as pessoas para vir conosco nesta live, tá bom? Nós temos coisas para falar aqui que eu acho que pode ajudar. Pode ajudar no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento sobrenatural, nos aproximar mais de Deus. Boa tarde, Leda, seja bem-vindo. Olha, a Vânia, a Fafá Arquitetura, muito obrigado. Isso aí, pessoal, é isso aí. Vamos entrando, vamos ficando. Deixa eu ver mais alguém. Mariane, Veiga, muito obrigado. Margarete, Dona Margarete, obrigado. A Edna, obrigado. O Davi, tá, gente? Olha só. A Thaís, não é? Então é isso. Elivelton, muito obrigado. Viu? Obrigado por suas participações, tá? Pessoal, vocês talvez se surpreendam com o que eu vou falar agora, mas eu leio todas as mensagens. Às vezes eu não tenho condições de receber. Eu leio todos os comentários que vocês fazem nas nossas postagens. Eu peço que vocês continuem nos ajudando. A gente sabe como funciona o Instagram, a gente precisa de movimentar para que a nossa mensagem, o nosso apostolado possa chegar a mais almas, a mais pessoas. E eu preciso da ajuda de vocês, porque o Instagram sozinho não faz, não é? Então eu preciso da ajuda de vocês. Vocês são meus co-apóstolos, vamos dizer assim. Vocês estão comigo nessa tarefa de levar esta mensagem às pessoas, né? Então é isso. Tereza, muito obrigado. Eunice, é isso, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Gente, olha só. Quero começar porque eu sei que o nosso tempo é precioso. Eu quero começar. Nós fizemos uma live na quarta-feira. Muitos de vocês estavam aqui comigo. E quem não esteve aqui comigo na quarta-feira, eu peço que vocês possam ver a live de quarta-feira. Vocês fiquem comigo aqui e quando acabar esta live de hoje, vocês vão ver a live de quarta-feira, porque eu acho muito importante. Muito obrigado. A Tereza está falando que foi linda. Foi especial, porque Deus nos ajuda. Graças a Deus. Olha só. Vocês precisam ver a live de quarta-feira, porque a live de hoje é uma continuação. Claro, se você estiver vendo a live só de hoje, você vai entender. Eu vou fazer uma breve retrospectiva, mas eu aprofundei lá na live de quarta-feira. E a live de hoje é uma continuação. Então, agora, eu quero fazer uma continuação da live de quarta-feira. Um prolongamento, uma continuação, né? E fazer alguns comentários que eu não fiz na live de quarta-feira, porque a live de quarta-feira foi uma live mais introdutória. Eu passei para vocês algumas noções que eu queria passar. E hoje, o nosso foco maior aqui hoje, se eu conseguir fazer isto, eu me darei por satisfeito, nós vamos encerrar a nossa live. O nosso foco aqui hoje é as aplicações práticas. Como eu posso aplicar na minha vida aquilo que a gente aprendeu na live de quarta-feira. E para isso, eu já quero começar fazendo uma breve revisão, né? Como se nós estivéssemos numa sala de aula. Uma breve revisão, uma retrospectiva do essencial que a gente falou na quarta-feira. O que nós falamos? Eu quis trazer para vocês a pedra mais preciosa do pensamento de São João da Cruz. Pessoal, não deixe de convidar os seus amigos. Vamos compartilhar esta live. Muita gente precisa estar aqui. Muita gente precisa estar aqui e ouvir o que nós vamos falar hoje. Então, quarta-feira, o que a gente falou? Quarta-feira a gente falou o seguinte, que o principal para São João da Cruz, o tesouro, o coração, a coluna vertebral do sistema de São João da Cruz
está no seguinte princípio: Deus é tudo e nós, criaturas, não somos nada. Deus é tudo e a criatura é nada. Ora, pois bem, se Deus é tudo e a criatura é nada, não é? Então qual é a consequência disso? Qual é a consequência que eu posso tirar disso? Uma consequência lógica, tá bom? Eu tenho que me desapegar das criaturas e me apegar a Deus. Eu corro para o tudo e fujo do nada. É simples. É simples. Que dificuldade tem nisso? Eu fujo do nada e corro para tudo, não é? Pois bem, esse correr para Deus se chama união. Eu quero me unir ao tudo, a Deus que é tudo, e quero me desapegar das criaturas que são nada. Então é a famosa espiritualidade de São João da Cruz, do tudo e do nada. Tudo e nada. Agora, São João da Cruz, não é? São João da Cruz, ele expressou por escrito esta doutrina. Mas essa doutrina é da igreja. Então estaria mais exato se eu dissesse o seguinte: eu estou passando para vocês aquilo que a igreja abraçou. É da igreja. É de toda a igreja. Ninguém pode ser santo se não seguir esse caminho. Ninguém vai ser santo. Ninguém chega lá se não seguir esse caminho. Que São João da Cruz, ele expressa, ele é um instrumento para falar isso com a gente. Mas essa doutrina é da igreja. Eu sempre brinco, do Papa ao motorista do Papa. Se não seguir isso, não vai ser santo. Não vai ser santo. É ponto final. Desapego. Agora, eu também expliquei para vocês isto, Silvio, olha lá, ó, obrigado, viu? Leda, que lindo, professor, isso mesmo, juntos com Deus, isso aí. Vejam bem, é claro que para que eu possa me unir de maneira total, cabal, plena, perfeita a Deus, eu tenho que me esvaziar completamente de todo o apego, às criaturas. Minha gente, vocês têm que pensar bem no que nós estamos falando e prestar bem atenção nas palavras, porque se nós entendermos mal isto aqui, como muita gente já entendeu, nós vamos achar que São João da Cruz está tomando a criação como um mal. Não, a criação ela saiu das mãos de Deus. As coisas criadas comparadas a Deus, elas não são nada. Sim. Mas vejam bem, São João da Cruz não está praguejando contra a criação. Não. O que São João da Cruz ele quer não é o esvaziamento da criatura, mas é o esvaziamento do apego às criaturas. O problema está no nosso coração, no nosso apego. O problema não está nas criaturas. Porque amar as criaturas faz bem, mas amá-las não como ídolos. Primeiro nós amamos a Deus, nos unimos a Deus em perfeição, até nos transformarmos nele por participação. Que nós podemos nos cristificar, nós podemos nos deificar nesta vida ainda. É bem entendido, por participação. Não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Mas ele só pôde dizer isso depois do extremo desapego às criaturas. Ninguém está maldizendo as criaturas, nós estamos falando que o nosso coração tem que estar vazio das criaturas para que a minha união plena em Deus aconteça. E uma vez unido plenamente a Deus, eu volto às criaturas, mas agora ordenado. Ordenado. Quem se apega às criaturas sem antes estar unido plenamente a Deus, está idolatrando. É vida ordenada. É ordenar as coisas.
Amor total a Deus e às criaturas em Deus. Em Deus. Desapego às coisas. Isso é muito claro. Agora, a pergunta é, e por isso que eu quis fazer esta live hoje, porque esses conceitos, essas ideias, eu imagino que elas tenham ficado muito claras, imagino eu, enfim, lá na nossa live de quarta-feira. Agora, o meu objetivo maior aqui hoje, nesta live, é justamente, a gente precisa conversar aqui para saber o seguinte: olha, Leonardo, como eu faço para reconhecer na minha vida os meus apegos, os meus grilhões, as minhas correntes, aquilo que ainda me prende às coisas desta vida, desta terra. Quais são os apegos que estão me impedindo de voar para Deus, de crescer? Meus amigos, nada faz uma alma crescer tão rápido na via de santidade, no caminho de santidade, que o desapego. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela deu um estirão, como se diz na roça, né? Ela cresceu rápido, em pouco tempo ela já estava na 7ª morada, na via unitiva, ela já estava perfeita. Por quê? Porque houve uma série de acontecimentos na vida dela que forçou Santa Teresinha a desapegar, a ter um desapego afetivo, a ter um coração em Deus, primeiro em Deus e absolutamente em Deus, e em Deus eu ordeno meus afetos às criaturas. O problema é que nós queremos ter afeto às criaturas para depois ter afeto a Deus. Não. Agora, como reconhecer os meus apegos nesta vida? Leonardo, como reconhecer? Meus queridos, primeira coisa que eu quero falar com vocês. Se vocês caminham uma vida de santidade, como eu presumo que todos vocês queiram, porque senão vocês não estariam aqui me ouvindo, eu quero ser santo. Já fiz esse voto para Deus. Eu quero, custe o que custar. Custe o que custar. Eu quero ser santo. Eu quero me unir amorosamente a Deus nesta vida. Custe o que custar. Passe o que eu tenha que passar. Porque sem esse voto sincero, não dá. Não dá. Tem que ter esse voto de coração. Se você está aqui, se você quer se santificar, chegou o momento de nós amadurecermos na fé, de nós levarmos a coisa séria. E levar a coisa séria significa me livrar dos apegos. Todos os apegos. Porque senão nós vamos dar murro em ponta de faca como o jovem rico do Evangelho. Abandone tudo e me siga, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Abandone tudo. Falta isso para você. Então ninguém pode chegar lá se não for desapegado. Ninguém. Esta é uma norma de nosso Senhor Jesus Cristo que São João da Cruz só fez interpretar belamente. Agora, no dia a dia, e essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. No dia a dia, se você quer crescer na vida espiritual, o Espírito Santo, que é luz, é o Espírito Santo revelador. O Espírito Santo, ele vai te revelando aos poucos aqueles apegos que você tem. Só que o Espírito Santo, ele tem uma pedagogia muito interessante que normalmente acontece na vida de todos os santos, que é o seguinte. Ele primeiro, ele vai te mostrando na sua vida, ele vai te mostrando aqueles apegos mais exteriores que você foi tendo durante a vida e não foi percebendo. Mas agora que você quer amar a Deus, você precisa
se curar disso, e para curar você tem que diagnosticar, você tem que encontrar. Não existe cura sem diagnóstico, nós estamos aqui para ajudá-los a ver como a gente pode diagnosticar esses apegos e curá-los. Então o Espírito Santo ele vai te mostrando ali os apegos mais externos, mais exteriores. Tá? E à medida em que você vai avançando, o Espírito Santo também vai te ajudando a ser consciente dos piores apegos que nós podemos ter. Que são os apegos que estão lá no fundo da nossa alma e a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. Porque nós precisamos crescer mais. Nós precisamos receber mais luzes do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos ilumina. Nos ilumina. E ao nos iluminar, nós vamos vendo aquelas poeirinhas que a gente não conhecia. Aqueles apegos que a gente não conhecia. Num primeiro momento, a gente é chamado a combater os apegos mais visíveis. Num segundo momento, a gente é chamado para combater um apego mais invisível, que está lá, né? Isso aí, na raiz dos apegos, isso mesmo, Silvio, está lá, né? Enfiado no nosso coração, naquele reservatório mais escondido que a gente não sabe. Agora, eu quero aqui, talvez, falar de alguns apegos que são comuns a todos os seres humanos e que são apegos mais gerais que nós já temos que começar a combater. Nós já temos que começar a combater. Aliás, São João da Cruz, e isso, Tereza, ainda tem os que nós não conhecemos. E Deus não deixa a gente conhecer agora, porque se Ele mostrar esses apegos mais enraizados que nós temos agora, no estágio que nós estamos, primeira morada, segunda morada, ainda na via purgativa, começando a dar os primeiros passos, a gente desanima. A gente fala, meu Deus, como é que eu vou me desapegar disso? Eu vou parar então. Eu vou parar. E não é essa a ideia. Então eu vou dar aqui alguns exemplos que eu acho que poderá ajudar. Ou poderão ajudar a gente começar a olhar para a gente mesmo. A gente tem que silenciar, recolher. O mundo tá muito barulho, muito ruído, o mundo está pedindo que a gente disperse. Nós temos que, recolher. Recolher. Então, vejam, queridos. Então, é claro que eu não vou expor ninguém aqui, enfim. Às vezes eu vou dar exemplos meus, tá? Vocês me perdoem, mas para a maior honra e glória de Deus, que Deus me permita fazer isto sem nenhuma sombra de afetação, enfim. A gente vai dar exemplos para que vocês possam entender, quer dizer, eu vou me referir a mim mesmo para não expor ninguém, enfim, não é? E para vocês verem como a gente vai tendo apego das coisas e não vai percebendo. Não vai percebendo. Então, por exemplo, vou começar daqueles apegos mais externos. O reconhecimento do próximo. Quão longe da santidade está aquele que reclama, que exige, mesmo que internamente, que é doido para receber um afago, um elogio. Isso é apego. Apego. Tem que se livrar disso. Fazer as coisas sem esperar nada. Fazer por puro amor, desinteressado. Eu arrumo a cozinha não é para minha esposa ver e depois vir me elogiar. Pois quantas vezes? O marido faz tudo o que a esposa pede. O marido dócil, respeitoso, faz tudo o que a esposa pede. Mas a esposa é indiferente com ele, fria, às vezes briga, papapá. E por mais que o cara faça, por melhor que ele faça, sempre a esposa vê lá um problema, acusa de um erro
E o que acontece? Ele ferve por dentro, se enerva, fica nervoso. Faço tudo para essa mulher e ela não reconhece. Apego? Apego? Que isso? Esse apego? Eu, por exemplo, eu sou professor universitário. Eu leciono numa universidade. Eu dou aula para o curso de Direito. Então, quando vamos dizer assim, quando a minha superior hierárquica, né, a minha chefe, me tira de uma turma onde eu sou incensado, os alunos já gostaram da minha aula, os alunos gostam de mim, não é? Gostam da minha dinâmica, gostam da minha pedagogia, papapá. Quando eu começo a entrosar, vai o meu chefe lá, me tira e me põe em outra turma que está precisando de um auxílio. Eu saí do meu conforto? Agora vai me dar mais trabalho, eu vou ter que conquistar, né, vamos dizer, simpatias daquele novo público, ter que dar uma aula, ter que mostrar aquilo que eu... Quer dizer, apego? Ah, quantas imperfeições. Meus amigos, São João da Cruz diz que o apego às coisas criadas, o apego ao conforto, o apego ao amor próprio, que é o mais difícil de destruir, às vezes um dos mais difíceis de serem destruídos, o apego ao amor próprio. Não pode receber uma crítica, não pode ser contrariado, nunca dá o braço a torcer. Nunca é capaz de refletir sobre suas próprias opiniões para ver se você de repente não pode estar errado. Orgulho, tudo apego. O orgulho nada mais é do que o apego ao amor próprio. Nunca estou errado, nunca dou o braço a torcer. Não há discussão que a minha palavra não seja a última. Não sei ouvir. Cuidado! Apego! Apego ao amor próprio. É orgulho. O nome do orgulho é apego ao amor próprio. Apego a cargos. Tem gente que tem apego aos seus dons. Aos seus dons. Não é? Deus me deu alguns dons naturais, eu tenho apego a eles. Eu conheço uma pessoa que é uma cozinheira de mão cheia. Esses dias ela chegou para mim e disse: você não acredita, fulano de tal comeu a minha comida e falou que foi a pior comida que ele comeu. Como isso é possível? Como é que você aguenta ouvir um negócio desse? Olha, veja a pessoa falando apego, apego, tá apegada. Tá apegada. Apego a joias, a riqueza. O jovem rico, apego à riqueza. Vá, dá tudo e me siga. Apego à riqueza. Tem gente que pode sofrer um revés financeiro e sair de um apartamento bom e ter que morar num apartamento mais popular, num bairro talvez mais perigoso, etc e tal. E vai ficar um ano todo sofrendo por isso. Apego. Apego ao conforto, apego à riqueza. É por isso que esse mundo que nós vivemos hoje, um mundo muito técnico, muito facilitado, ar-condicionado, máquina de lavar, avião para tudo que é lado, a gente não precisa viajar como viajava, né, a Santa Madre, reformadora do Castelo Santa Teresa de Jesus, que na idade lá dos seus 50 anos, naquela época, século XVI, pegava lá, né, a charretezinha com os burrios empurrando, ia para uma localidade para outra dentro da Espanha para fundar os mosteiros. Não, hoje nós temos avião. E vejam bem, meus amigos, se atrasa 30 minutos do avião, nós já estamos reclamando no hall do aeroporto. Apego? Apego ao tempo? Saúde? Descobriu uma enfermidade grave? Quantos de nós não perdem o chão com uma notícia dessa? Pode até quase se desesperar. Porque tem que trabalhar melhor o desapego. Por falar nisso, porque eu sei que a questão da saúde é um tema muito sensível e muito difícil. Quer dizer, o apego à própria vida, o apego à conservação do próprio corpo. Veja o quanto é difícil você lutar contra seu instinto de sobrevivência. E vejam,
enquanto nós estamos com saúde, ela não nos preocupa. Agora, basta aparecer um problema aqui, acolá, você faz um exame, aparece alguma coisa, e aí nós já ficamos ansiosos, desesperados, desesperançados. Mas isto, às vezes, é um presente que Deus nos dá, aquilo que nós encaramos com horror, aquilo que algumas pessoas dizem, eu joguei pedra na cruz, por que agora eu estou com câncer? Eu joguei pedra na cruz. Aquilo que nós consideramos como horror, na verdade, na ótica divina, olhando com os olhos de Deus e vendo tudo com o sentido divino, a gente vê que aquilo foi um presente para que você se desapegue. Estava na hora de desapegar, porque sem isso não tem união plena, não tem união perfeita, se nós queremos ser santos. Então Deus precisa fazer com que você sinta que está apegado. Agora, e aí eu aproveito para dizer uma coisa, e anotem isto. Isto é importante. São João da Cruz nos ensina, assim como a igreja nos ensina, que existem certos desapegos que são justamente estes desapegos mais enterrados em nosso coração, que pode ser a riqueza, pode ser a saúde, pode ser o amor próprio. São João da Cruz diz que tem apegos que são tão profundos dentro de nós, que nós não vamos conseguir, ou seja, esses apegos mais profundos, mais enraizados, e que Deus vai nos mostrando aos poucos, São João da Cruz diz que nós não vamos conseguir nos curar deles sem uma noite passiva. Em outras palavras, para ser mais simples, sem que o próprio Deus venha em nosso auxílio e nos mostre os meios adequados para expurgá-lo, tirá-los de vez do nosso coração. Agora, depois de ter dito isto, aí eu já preciso dizer uma outra coisa. Não é por causa disto, ou seja, agora nós estamos sabendo que há determinados apegos que só Deus pode agir e tirar dentro de nós. Sim, mas eu não estou dizendo, e nem São João da Cruz disse, que eu tenho que ficar então de braços cruzados, quietos, e não vou fazer nada, porque afinal de contas sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo, então quem sabe um dia descerá nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa e vai pegar assim com a mão dele dentro do meu coração aquele apego que está lá e vai no lixo. Não, meu filho, não é assim não. O que é isso? Sabe qual é o nome dessa heresia, desse erro? Quietismo. Tem muita gente aí que não avança porque é quietista e não sabe. Por isso a necessidade de um bom diretor espiritual. Tem gente que é quietista e não sabe. Então anotem uma coisa que eu vou falar aqui e que São João da Cruz diz, que é uma coisa fantástica e fenomenal para todos nós. Deus só vem em nosso auxílio com a sua ajuda especial só depois que a gente fez de tudo que estava em nosso alcance para combater os nossos apegos, dos mais exteriores aos mais profundos. Não sou eu quem diz o limite. Não sou eu que digo, não, parou, agora eu já não consigo. Não sou eu que digo. É Deus que vai dizer para você, é Deus que vai te dizer, meu filho, agora eu reconheço que daqui você não pode passar mais. Agora eu vou protagonizar a sua luta, você vai me acompanhar. Também não é
Também eu não vou ficar quieto de mãos cruzadas, não. Agora Deus vai te dar os meios. Até agora você era o protagonista. Você que está lutando. Tô lutando. Tô combatendo. Que abra um buraco ao meu lado. Eu vou combater, vou cortar na carne e vou lutar contra os meus apegos. Até que Deus, então, veja que daquele ponto você não consegue passar e Ele, então, começa a tomar o protagonismo da sua purificação. Sabe qual é o nome disso? Quando, então, Deus age no limite das suas forças, Ele age de maneira mais intensa, porque Ele já estava agindo, Ele age de maneira mais intensa nos limites da sua força. O nome disso é noite escura passiva da alma. É passiva. Mas não é passiva porque você não vai fazer nada. É passiva porque você já não vai ter mais o protagonismo. É o Espírito Santo que vai dizendo, olha meu filho, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso. E você vai tendo essas iluminações. Fique tranquilo, você vai ter essas iluminações. O Espírito Santo vai dizer o que você precisa fazer. Mas ele só vai dizer o que você precisa fazer de maneira intuitiva só depois que você fizer por você mesmo. Claro, sempre auxiliado pela graça. Auxiliado pela graça. Então, para a gente sistematizar, é o seguinte. No início da sua vida espiritual, você vai ter que combater todos os seus apegos, todos aqueles que você conhece. Nós estamos falando dos apegos voluntários. Aqueles apegos que eu tenho, mas ainda não conheço, nem pecado, eles não são nem... Quer dizer, são imperfeições involuntárias. É involuntário, eu não sei ainda, mas a partir do momento em que o Espírito Santo me dá a conhecer um desapego, eu já sou obrigado a combatê-lo. Mesmo que este apego que eu estou combatendo, eu não tenho força suficiente para combatê-lo totalmente, não tem problema, mas você vai até o seu limite. Tem gente que não quer ir e acha que Deus vem ao seu encontro. Não vem, Deus vem ao seu encontro na medida em que você vai. E você chega no fim da estrada, aí lá vai estar, perdão da comparação, o motorista do Uber vai estar lá te esperando, mas enquanto você não caminhar, você está ruim, não vai não. O que é o quietismo, né? A literatura católica está perguntando. O quietista é aquela pessoa que desiste fácil. Ah, tá difícil. Eu já botei na minha cabeça que eu não consigo. Agora eu vou esperar que um dia, quem sabe, num grupo de oração, eu vou de uma adoração eucarística, né? E lá, de repente, puf, vai vir uma graça explosiva e vai me resgatar deste apego. Não. Ih, não vai chegar. A união transformante, a perfeição não vai chegar. Acabou. Ah, quantas almas andam nos espinhos. Perigo. Porque não estão lendo a tradição da igreja. Não estão abrindo o coração para os autores que têm o que falar. Então, meus amigos, vejam, isso é uma coisa complicada. Nós não vamos chegar até o cume do monte sem curar todos os nossos apegos. Se vocês acham que São João da Cruz é rigoroso, é porque vocês não leram Santa Elizabeth da Trindade. Nós comemoramos ontem. Santa Elizabeth da Trindade diz que nunca Cristo virá habitar de maneira plena uma alma enquanto ela tiver um só desejo da criação, pela criatura. Santa Elizabeth da Trindade diz com clareza: enquanto eu ainda tiver um desejo, um afeto por uma única criatura ainda, eu não terei um coração puro para que Cristo habite. Eu não posso falar com São Paulo, é Cristo que vive em mim. Não tem.
Não tem. Ora, é evidente que esse desapego leva tempo, claro. É outra coisa que eu não falei na live de quarta-feira. É claro que o desapego perfeito, o desapego total, leva tempo. A santidade é um largo caminho, leva tempo. Às vezes nós podemos demorar 5, 6, 7, 10 anos, 20 anos para ter a cura de um apego mais profundo, mais enraizado. Para passar o bisturi naquele problema. Mas isso não autoriza ninguém a ficar parado. Ninguém pode ficar parado. Nós vamos muitas vezes cair. Muitas vezes nós vamos perder. E há um livro maravilhoso do padre Tissot, chamado A Arte de Aproveitar as próprias quedas. Caiu, levanta. Não é? Nunca parar. Avançar sempre. Na vida espiritual não pode parar. Na vida espiritual ninguém fica parado. Ou regride ou avança. Se você não comete mais pecado e parar a sua vida espiritual, você vai cometer o pecado, porque você volta. Ou você volta ou você vai. Você nunca fica no meio. Não tem meio. A arte de aproveitar as próprias faltas. Muito obrigado, literatura católica. Isso aí, a arte de aproveitar as próprias faltas. Monsieur Tissot. Livro maravilhoso. Então, vejam bem. Vocês precisam entender isso. Nós todos precisamos entender isso. Não é qualquer obstáculo que vai nos parar, não é qualquer queda. Nós vamos cair, vamos nos confessar. Vamos cair, vamos nos confessar. Vai demorar, não tem problema. Até que um dia Deus te olha e vai falar, não, eu vou lá e vou fazer esta obra, vou completar a obra da salvação. Eu vou completar a obra da salvação. E Ele vem e faz a gente passar pela noite escura, pela noite passiva. Não é? Faz a gente passar pela noite passiva e nós vamos passar. Mas não sem antes, Deus precisa se certificar de que você fez tudo o que você podia fazer. Deus não virá em seu auxílio na moleza. Tudo o que você tem que fazer. Até mesmo para que você possa reconhecer onde está o limite. Como é que você vai reconhecer o seu limite na luta contra o apego? Se você parou na metade do caminho, se você não foi até as últimas consequências, mesmo que me enterre vivo, eu vou até as últimas consequências. E é Deus quem vai me dizer onde está meu limite. Não sou eu, não. Porque nós somos muito maus juízes de nós mesmos, minha gente. Qualquer coisa já está me cansando. Não, já. Eu acho que eu já fui longe demais. Não, acho que eu fui longe demais. Não. Para fazer os prazeres da vida nunca é longe demais. Para fazer os prazeres da vida nunca é longe demais. Para fazer a vontade de Deus sempre tem limite, né? É longe, não, já ajoelhei demais, não, tá dolorido, tá exagerado. Né? Claro, do padre Spoli, claro, combate espiritual. Olha, vejam bem, os desapegos acontecem assim. Toda vez que você percebe que o seu coração está ligado, está reclamando alguma coisa da criação da criatura, alguma coisa deste mundo, prazeres sensíveis, não é? Eu conheci uma pessoa que só gostava de estrogonofe. Se não tivesse estrogonofe, não comia. Apego. Qualquer coisa que tiver na mesa, vou comer e agradecer a Deus. Claro, desde que não prejudique sua saúde. Você precisa comer carne podre. Não é? Mas tudo que estiver na mesa, desde que não me mate, eu vou comer. E agradecer a Deus, desapego, meus filhos. Não, todo sábado eu tenho que ir para minha família no Outback para comer aquele bifinho lá temperado, Outback, aquele steak, não sei o que. Para com isso. Amadurecer na fé.
Ah, professor, mas eu ainda não consigo. Mas lute. Dê os primeiros passos. É longo o caminho, mas você tem que dar os primeiros passos. Apego. É aquele vinho que eu não consigo deixar tomar. Apego. Apego a todas as criaturas. Apego, inclusive, aos bens espirituais. Tem gente que vai na missa todo dia, mas quando Deus manda uma doença, tem que ficar uma semana na cama em casa, já começa a ficar impaciente, nervoso. Não! Nem a Santa Missa nós temos direito de ter apego. São João da Cruz diz que toda a criação tem que desapegar de todos os bens materiais, todos os bens espirituais. Tem gente que fica nervoso porque não conseguiu comungar, porque a esposa pediu para ajudá-la a limpar a casa e ele faltou à missa aquele dia. Ele tem que ir na missa todo dia. O que tem? Sim, tem que ir na missa, desde que isso não te gere apego. É ir, mas se não tiver como ir também, essa é a vontade de Deus naquele momento para você. E desapegue e agradeça a Deus e faça com alegria e com amor. Santa Teresinha do Menino Jesus ficou de cama. Quanto tempo ela ficou de cama, meus filhos? 3 anos que ela ficou de cama. Aonde Santa Teresinha via missa? Agora, ela tinha o direito de reclamar a missa, porque ela estava unida a Cristo, ela queria o Cristo Eucarístico. E que direito nós temos para ficar reclamando? Estamos apegados. Que seja feita a vontade de Deus. Esse é o máximo desapego. Máximo do desapego. E sem neurose. Se não deu, não deu. E se foi por motivo justo, e a caridade. E por caridade. É claro, as malandragens. As malandragens. Se eu posso ir na Santa Missa todos os dias, desde que eu não me apegue, não me apegue. Se eu posso ir na missa todos os dias, eu vou. Ah, eu tive um cansaçozinho, estou meio indisposto. Não, aí não. Mas se você tem que ajudar a sua esposa porque está com um bebezinho pequeno, ela não dormiu bem à noite, né? Para o doutor poder dormir, poder trabalhar, tudo bem, talvez possa ser justo. Mas você não dormiu à noite, a sua esposa não dormiu à noite, quer descansar à tarde, você precisa ficar com o bebê, mas aí ela vai te atrapalhar aí na missa da tarde, na missa do meio-dia. À noite, sua esposa pediu uma ajuda, ela está precisando, você não vai. Você tem que estar apegado. Está apegado? São João da Cruz, olha o que São João da Cruz aprontou com Santa Teresa. Santa Teresa já estava na 7ª morada, Era uma alma eucarística profunda. O amor dela era estar com Jesus Eucarístico. Pois numa missa, São João da Cruz celebrou a missa. Vocês sabem que São João da Cruz foi diretor espiritual de Santa Teresa por 3 anos. São João da Cruz celebrou a missa. Quando Santa Teresa chegou, se ajoelhou para receber o Santíssimo Sacramento, ele negou. Porque ela estava com pecado mortal? Não. Mas as outras monjas viram aquilo, devem ter pensado, né? Porque a gente julga mesmo, nós somos criminosos, nós julgamos. Será que Santa Teresa cometeu um pecado mortal e não recebeu a Eucaristia? Não. Desapego. E Nossa Senhora, Virgem Santíssima, também foi provada no desapego, porque Nosso Senhor Jesus Cristo morreu. E ela ficou sem a fonte da graça. Até que na ressurreição, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ela. Foi consolá-la. Pois Cristo dá a noite, depois consola. Mas primeiro a noite. A noite dos afetos. A noite dos apetites. Apego, filho. Filha, e aí? Estamos apegados. Então, tem que ter desapego.
para que a gente possa ter a profunda liberdade de fazer aquilo que Deus quer naquele momento na minha vida. Pode ser que naquele momento específico, Deus queira que você seja caridoso com o irmão às expensas de faltar à Santa Missa. Às expensas de aquele momento não receber a Sagrada Comunhão. Mas vale fazer a vontade de Deus. Porque comungar a Cristo, a nosso Senhor, comungar a nosso Senhor, sabendo que tem uma caridade a ser feita, então a pessoa desmaia do seu lado na missa. Não, deixa morrer, vamos comungar primeiro. Não é? Não. A desobediência à vontade de Deus que se manifesta, o apego, inclusive aos bens espirituais. Pode representar um perigo à união perfeita. Um perigo. Por exemplo, visões e revelações particulares. São João da Cruz é claro. Não só recebi uma visão de Nossa Senhora. Não só pode atrapalhar, não é adequado, como pode inclusive atrapalhar a nossa vida espiritual. Por quê? Porque uma visão traz uma notícia celestial clara. A fé, por outro lado, ela é certa, mas o seu conteúdo é obscuro. A fé é sempre um claro escuro nessa vida. Se eu tiver uma notícia muito clara de uma verdade espiritual, bom, isto me atrapalha, porque eu necessito do claro escuro, eu necessito de uma certa obscuridade para viver a fé. Pois bem, então uma visão celestial pode inclusive me atrapalhar. Por isso que São João da Cruz diz, não, nenhum apego, nem apego a revelações, nem apego a visões. Cuidado com certos apegos. Cuidado com os apegos desmedidos. Então São João da Cruz diz, apegos espirituais, bens espirituais, inclusive os bens espirituais e os bens materiais. Desapegar. Santa Teresinha do Menino Jesus precisou desapegar, não é, do recebimento da Sagrada Eucaristia. Nem sempre ela recebia, nem sempre ela assistia à Santa Missa. Agora, ela ficará com inveja porque as outras irmãs carmelitas descalças estão indo à missa? Assim Deus quis. Agora, entendam bem, quando é a claríssima vontade de Deus. Fora disso, missa diária ou a mais frequente possível, conforme seu estado de vida, não é? Confissão de 7 em 7 dias. Aí você foi obrigado a morar no interior da Amazônia. Só chega um padre lá uma vez por mês. O que você vai fazer? Vai celebrar sua própria missa? Vai consagrar sua própria hóstia? Vai murmurar contra Deus? Se você fizer isso, você está apegado. Não está sabendo viver a vontade de Deus. Tudo bem? Tudo bem? Então, pessoal, ficou claro? Acho que eu completei, fiz um prolongamento, acho que eu completei aquilo que talvez tenha faltado na live de quarta-feira. Tá bom? E aí, gostaram? Deixem aí um comentário, pessoal. Gostaram? O que vocês entenderam? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ainda temos aí uns 10 minutinhos. E aí, foi bom? Gostou? Obrigado por vocês compartilharem, tá bom? Todos os comentários. E aí, tem alguma pergunta, gente? Querem fazer alguma pergunta? Obrigado, Leda. É Ticoif, né? Obrigado, gente. Obrigado, Gilmara. Cuidado, queridos. Cuidados. Obrigado, Eliane. Obrigado. É sempre bom ter vocês aqui. Adriana, muito obrigado. Espero que esteja tudo bem contigo, tá? E com a sua filha. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Obrigado. Sor Ramos. Vanessa, obrigado, queridos. Obrigado, tá? Gente, se vocês puderem
compartilhar, não é? Ah, olha, a Mariana da Veiga está assistindo de Hong Kong. Olha só, hein? Que Deus te guarde aí, viu? Que Deus te guarde. Tá bom. Gente, muito obrigado. Nos desapeguemos de tudo o que é, de todos os bens espirituais, de todos os bens materiais. O único apego que nós temos que ter, ou pelo menos o primeiro, é o Deus dos dons e não os dons de Deus. O Deus dos dons e não os dons de Deus. Não é? É isto. Queridos, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, pois é, o Luciano está falando aqui que achou difícil, só um minutinho, achou difícil, né? A subida ao Monte Carmelo. Porque, às vezes, porque São João da Cruz é muito filosófico, né? Ele tem muita substância intelectual, então, às vezes é difícil mesmo, tá bom? Seria bom comprar um livro mais introdutório, né? A São João da Cruz, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.